Olá, seja bem-vindo ao Conversa da PAN, o programa que nos ajuda a encurtar distâncias, a chegar no outro. Afinal, neste momento em que estamos vivendo, momento de tantas incertezas, mais do que nunca, uma conversa passa a ser um instrumento de união. Ela nos conecta. Bora conversar então? Conversa na PAN com Patrick Santos. O programa de hoje está recheado de bons papos. Logo aqui na abertura, uma conversa com um cara que faz as coisas acontecerem, apesar da pouca idade. Estou falando do Edu Lyra, um dos nomes mais influentes do terceiro setor no Brasil. Neste papo ele conta a sua história desde a infância, dentro de um barraco numa favela em Guarulhos, até ganhar o mundo e a confiança de grandes corporações e o respeito de muitos empresários, entre eles o bilionário Jorge Paulo Lemann. Sobre esse momento conturbado do mundo em meio à pandemia, o jovem empreendedor disse que essa é a hora de derrubar muros e construir pontes. Tem muito aprendizado nessa entrevista. Conversa na PAN também hoje vai ao topo do mundo. Tem um papo pra lá de enriquecedor com o Valdemar Niklevich, o primeiro brasileiro a escalar a maior montanha do planeta, o Everest, e também o K2, a montanha mais perigosa do mundo. Seus feitos o colocam como o maior alpinista brasileiro de todos os tempos e reconhecido mundialmente como um dos mais completos alpinistas da atualidade. Ele fala sobre superação, disciplina e, claro, muito propósito. Tá imperdível. Vamos falar também sobre livros, como ficam os festivais literários no país com distanciamento social. E o negócio de livros, como reagirá após pandemia? Será que estamos lendo mais? Quem vai conversar conosco já é a Gisele Ferreira, curadora da Flipostos, um dos mais importantes festivais literários do Brasil. E claro, o programa de hoje tem um Minuto de Superação com meu amigo e colega de microfone da Jovem Pan, o José Luiz Tejon, e as caricaturas que humanizam o podcast 45 do Primeiro Tempo com o Érico San Juan. Bom, vamos abrir o programa com um cara que faz as coisas acontecerem, apesar da pouca idade. Estou falando do Edu Lyra, um dos nomes mais influentes do terceiro setor no Brasil. Ele já foi considerado pelo Fórum Econômico Mundial um dos jovens brasileiros que podem mudar o mundo. Desde 2013, ele está à frente da Gerando Falcões, uma organização social que leva esporte, cultura e qualificação profissional para jovens e adultos em diversas comunidades carentes de São Paulo e de outras partes do país. Neste papo, ele conta sua história desde a infância, dentro de um barraco numa favela em Guarulhos, até ganhar o mundo e a confiança de grandes corporações e o respeito de muitos empresários, entre eles o bilionário Jorge Paulo Lemann. Sobre este momento conturbado do mundo, em meio a essa pandemia, o jovem empreendedor disse que essa é a hora de derrubar muros e construir pontes. Vamos acompanhar essa conversa, onde ele começa falando sobre esse atual momento e como o coronavírus está impactando as regiões mais pobres do país. Fala, Edu. Patrick, quando a crise chegou no Brasil, especialmente do Covid, nós ficamos demasiadamente preocupados com, além do grupo de risco que o governo federal anunciou, o grupo de risco social, que são famílias que vivem em favelas, uma situação de extrema vulnerabilidade humana. Quase 50% da população de favela são trabalhadores autônomos, manicure, pedicure, o pedreiro, eletricista. Dado isso, essas pessoas também não têm uma renda, uma poupança, ou debaixo do colchão, onde quiser botar, não tem dinheiro guardado. Então a pessoa entra numa situação de desespero total. Quando a gente enxergou esse quadro, nós falamos, nós precisamos tomar uma iniciativa, precisamos mover. E nós voltamos para dentro da Gerando Falcões e olhamos para um dos nossos princípios, que é o Tamo Junto. E o Tamo Junto coloca o público que nós atendemos no centro das nossas decisões. E por conta deles, e de ser a nossa essência, nós decidimos criar uma campanha chamada Corona no Paredão, Fome Não. Subimos em todas as nossas plataformas digitais, no site gerandofalcões.com, e nesses 3 meses nós já mobilizamos mais de 18 milhões de reais, vindo de quase 19 mil doadores em 10 países diferentes, entre Brasil, Estados Unidos, Portugal, Itália, Inglaterra, entre outros países. E com isso nós já alimentamos quase 300 mil pessoas
em quase 400 favelas, Patrick. Então, trabalho de fôlego, de energia, mas que a gente está muito feliz por alimentar tanta gente. E vamos falar bastante desse trabalho que você faz, mas acho que era legal a gente, até para trazer todo mundo aqui, quem está nos assistindo e também nos ouvindo, conhecer um pouco a sua história, cara. Eu até falei aqui, né, no início, você tem um poder de ação desde muito jovem, né? Você saiu dos bairros mais simples aqui desse país, você tem uma história rica. Conta um pouquinho rapidamente aqui para os nossos ouvintes, para entenderem um pouquinho quem é, e depois vamos falar desse trabalho, dessa atuação, que eu sei que você não para, só deu uma interrompida aí no trabalho para bater esse papo com a gente. Fala lá, cara, conta a sua história. Patrick, obrigado pelo carinho com a minha história e oportunidade. Eu nasci dentro de um barraco, numa favela, em Guarulhos, São Paulo. Eu morava num barraco de chão de terra batida. Meus pais não tinham grana para mim comprar um berço para dormir e me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus 9 primeiros meses de vida, Patrick. E meu pai acabou ingressando no mundo do crime, foi preso, indiciado por roubar banco. E eu cresci visitando meu pai até os meus 7 anos num presídio e vendo minha mãe, minha heroína, sendo revistada nua na minha frente durante as visitas ao meu pai. E aquilo tudo me machucava muito e tentava me jogar para baixo e dizer que eu não podia. Por outro lado, apesar de toda a dor, constrangimento e crise social que eu nasci, eu tive dentro do meu barraco uma grande inspiração. Minha preta, minha heroína, minha mãe, Dona Maria Gorete de Brito Lira, uma diarista que estudou até a 6ª série e me criou limpando casas no centro de São Paulo. Mas quando minha mãe voltava para o barraco, todo dia ela olhava nos meus olhos e me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser na vida. Você pode o mundo e você pode tudo. E aquilo mudou meu padrão mental, minha forma de enxergar a vida, o mundo. E por conta disso eu fui para a universidade, não me informei, mas me eduquei e estou me educando a vida inteira até hoje. Escrevi um livro chamado Jovens Falcões, publiquei de forma independente, montei um time com 30 jovens na favela, treinei todo mundo e a gente vendia o livro de porta em porta por R$ 9,99. Em 3 meses nós vendemos 5.000 livros e eu usei esse dinheiro para fundar a Gerando Falcões. Gerando Falcões cresceu, deixou de ser uma ONG na favela, viramos uma rede de ONGs no país inteiro e eu fui nomeado um dos jovens brasileiros que podem ajudar a mudar o mundo pelo Fórum Econômico Mundial, saí na lista da Forbes entre os jovens mais influentes do país, Homem do Ano pela JQ, fui dar palestra lá em Harvard. E o mais importante, encontrei o meu caminho que prova que o jovem pobre de favela, preto, também pode. É possível, é difícil, mas é possível. Não, pô, sem dúvida a tua história é inspiradora em vários aspectos. Você falou de Harvard, né? Você tem, já a partir da criação ali em 2013 da Gerando Falcões, você também tem uma amizade hoje com o Paulo Lemann, né? Que é um dos empresários mais ricos do mundo, né? Uns caras do Brasil com certeza, um dos caras mais influentes. Você criou uma relação muito legal com ele também, com outras organizações que hoje ajudam a Gerando Falcões a levar, a propagar, né, essas ações. Acho que é fundamental nesse momento e é inspirador nesse aspecto, né? A gente fala muito aqui, viu Edu, no programa sobre propósito, cara. É muito interessante isso. Você desde pequeno, né? Você foi lá, você escreveu, imprimiu, não ficou esperando as coisas acontecerem. Eu acho que tem um movimento seu aí que é inspirador também, né, cara, de acontecer, como eu disse no início, e que gerou tudo isso. E eu citei o Paulo Lemann porque eu sei da sua relação com ele. Você falou em Harvard, né? Eu vi certa vez que você falou assim: eu fui para Harvard e eu trouxe o Lemann para favela, né? Quer dizer, essa troca entre vocês. Fala um pouco disso, cara. Patrick, o Lemann, a gente tem uma relação carregada de propósito, né? Como eu disse, ele me levou para Harvard para fazer um curso e eu levei o Lemann para a favela, a filha do Lemann, Lara Lemann, para o presídio, para conhecer. Nós temos uma relação de impacto social, de tentar transformar
as favelas do país através da educação, apostando em formação de líderes, que é o que a Gerando Falcões faz, desenvolve líderes para que esses líderes possam oferecer programas de impacto e mudar a vida de crianças e de jovens na ponta e eliminar a miséria social da vida delas. Aprendo muito com o Jorge, ele me ensinou muito sobre gestão, sobre sonho grande, sobre correr atrás, sobre imaginar um futuro diferente e suar muito e nunca desistir, que você chega lá. Ele, sem sombra de dúvida, é uma inspiração, é um mentor, é também um amigo e uma das pessoas que eu mais respeito e admiro. E o que é, quando você fala de propósito, né, o que é a atitude de cada um e o que é necessário também no entorno, cara? Você estuda muito, você é um cara que se... Tô vendo até de fundo aí uma biblioteca, não sei se você está na sua casa, no seu escritório, enfim. A leitura, a educação, ela é transformadora nesse aspecto, né? Fala um pouquinho dessa importância e como as nossas atitudes também são importantes diante de tudo, né, para o nosso desenvolvimento pessoal, cara. Aqui na Gerando Falcões a gente é uma organização super empreendedora, então o empreendedor ele consegue ver até aquela curva. Quando chega na curva, aí ele consegue enxergar o que tem do outro lado, então ele está sempre descobrindo coisas novas. Para ele saber o que tem do outro lado, ele tem que arriscar e ir até aquela curva. Então, é um aprendizado constante. Você fica bom em uma coisa, mas as empresas hoje estão morrendo exatamente por ser muito boa em uma coisa e querer fazer aquilo pela vida inteira e não querer fazer coisas diferentes. A gente está sempre mudando, então trabalha com inovação, bota squad, bota dados, começa a fazer coisas novas e diferentes. Aqui a gente acredita que a mente é igual paraquedas, só funciona se estiver aberta e aprendendo através dos livros, aprendendo através das trocas, aprendendo através das experiências e fundamentalmente também, Patrick, aprendendo através dos pequenos erros. A gente acredita muito no fracasso bem-sucedido, que você tenta fazer coisas, você erra, mas aprende com isso, torna isso um documento dentro da ONG, da empresa social, faz todo mundo aprender e esses aprendizados vai fazer a gente ser vitoriosos, nós sermos vitoriosos em novos projetos. E o que a gente vai aprender, Edu? Vamos entrar um pouquinho nesse momento do mundo, cara, com essa pandemia, né? Eu costumo dizer e falo bastante aqui que o mundo está no vestiário, né? Para ver que bola que vai jogar no segundo tempo, né? Enfim, o que a gente pode aprender, cara, com esse momento em que está todo mundo mexido de alguma maneira, né? Não é uma questão que acontece com uma nação, é o mundo todo, o planeta todo, cada um com seus graus de dificuldade, mas enfim, todos enfrentando. Na sua visão, o que a gente vai aprender e qual que é a grande mensagem disso, cara? Eu acho que, sabe quando, Patrick, a indústria percebe que um carro está com um problema, uma linha está com um problema, ela manda uma carta para o dono convidando para fazer um recall. O Covid-19 mandou uma carta para todos os brasileiros, para os brasileiros fazerem um recall do seu conhecimento, atualizar o conhecimento. Então o brasileiro ouvia empreendedor social, dono de ONG, falando que não tinha saneamento básico nas favelas e achava que era discurso. Hoje todo mundo percebeu que é real, não é mentira. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico, mais de 20 milhões de lares no Brasil não têm acesso à internet, quase 14 milhões de pessoas vivem em favelas, numa situação de extrema vulnerabilidade e pobreza. Então o brasileiro teve o seu conhecimento atualizado. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o recado que o Covid passa para as pessoas é mais você e menos eu, menos você e mais nós. Pensar mais em nós do que tanto em mim próprio. Acho que o que está provado é que as pessoas não precisam de tanto para viver. E a desigualdade no Brasil está escancarada. O que está provado também é que o Brasil ainda é um país racista. A gente viu tantas movimentações e a pauta está bem aquecida. Então, todos os temas estão colocados. A outra mostra é o quanto a política ainda, as pessoas têm um ódio aflorado e não conseguem sentar para conversar e resolver os problemas de forma pragmática.
A pergunta o tema central alguns brasileiros vão voltar ao normal, só que o normal que era o nosso problema. Outras pessoas vão aprender com tudo isso e vão dar passo para frente e entender que precisamos ter uma cabeça de longo prazo, precisamos de gente pragmática nos postos de tomada de decisão, precisamos de engajamento social com o terceiro setor, precisamos fazer coisas realmente grandes para mudar o Brasil. Aí está o papo com o Edolira, um cara fantástico que tem muito conhecimento, está fazendo um trabalho importantíssimo. Você viu um trecho dessa conversa, aliás, se você quiser ouvir a entrevista completa, está lá no site da Jovem Pan. E eu vou deixar também um link dessa conversa, a versão completa no podcast, no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Você encontra lá a entrevista completa com o Edolira. O papo está interessantíssimo, falamos sobre outras questões também, como a própria história da Gerando Falcões. Está muito legal, confere lá. Vamos falar sobre livros? Como ficam os festivais literários pelo país com o distanciamento social? E os negócios de livros? Como esses negócios vão reagir no pós-pandemia? Será que estamos lendo mais também? Quem vai conversar conosco agora é a Gisele Ferreira, curadora da Flipossos, um dos maiores festivais literários do Brasil. A Gisele já está na linha conosco. Gisele, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Enfim, já começo lhe perguntando, a Flipossos esse ano que aconteceria, né, no primeiro semestre, em função da pandemia, teve que ser adiado, vocês estavam estudando outras formas, outras datas, enfim. Eu queria começar te perguntando o seguinte: como é que ficam os festivais literários? Como é que a Flipossos vai se organizar? A Flipossos, como eu disse aqui na abertura, é um dos festivais mais importantes aqui do país. Fale pra gente, o que vocês estão pensando e quais os caminhos para os livros aqui no país, Gisele? Opa, obrigada, Patrick, obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar com você, que eu gosto tanto, e essa rádio que eu sou tão fã da Rádio Jovem Pan. É verdade, Patrick, foi uma perda muito grande, né? Não só para o Festival Literário aqui de Poços de Caldas, mas para outros eventos do gênero que tiveram que ser cancelados ou adiados ou transferidos para outras datas, exatamente para poder atender essa demanda tão necessária e tão triste, na verdade, em relação à pandemia nesse momento, né? Para nós aqui em Poços de Caldas foi realmente um grande impacto, porque o nosso evento que, além de trazer um grande volume de turistas e de pessoas interessadas nesse universo do livro e da leitura, nós também deixamos de poder atender uma série de cidades aqui ao nosso entorno que dependem e que convivem e que prestigiam sempre o nosso festival. São cidadezinhas pequenas aqui ao entorno de Poços. Então foi um impacto muito grande para Poços de Caldas, para a região aqui do sul de Minas, com certeza para todo o nosso estado, porque o Flipossos hoje é uma referência também no estado de Minas Gerais e para o Brasil todo, né? É uma perda muito grande para nós que produzimos o festival, para os expositores da Feira do Livro, que também estariam aqui conosco, prestigiando, participando. É uma perda também para os convidados. Estávamos com uma programação 100% completa, uma programação lindíssima, com grandes e ilustres convidados, né, do Brasil e do exterior também. Então, assim, fomos todos pegos de surpresa e, infelizmente, a gente teve que se conformar com isso e passar para frente, né? Nós transferimos, na verdade, para novembro, mas eu acredito que de forma presencial, infelizmente, não vai ser possível a realização esse ano, assim como outros grandes eventos. E como é que vai ser virtualmente, então? Porque a gente tem acompanhado, né, muitos eventos que estão sendo transferidos para o mundo virtual. Né, essa semana mesmo tem uma série de palestras do TED, né, que também eram presenciais, estão sendo feitos à distância, enfim. E a Flipossos, então, já confirma esse evento virtual para novembro, é isso? Como é que vai funcionar? Como é que vocês estão operacionalizando isso? Enfim, fala um pouquinho desse novo jeito de fazer, né? Claro, você perde presencialmente o contato, né, com os grandes escritores, com as pessoas que são fãs de alguns autores, enfim. É claro que isso, infelizmente,
não é possível, mas virtualmente vocês vão tentar suprir, né? Como é que fica? Como é que vocês vão operacionalizar essa Flipossos agora para novembro dessa maneira, Gisele? Então, Patrick, a gente já vem realizando desde abril um formato virtual com lives, com os nossos convidados. Aproveitamos os convidados que já estavam confirmados na programação e eles toparam fazer com a gente de forma virtual. Na semana que seria o festival, que foi de 25 de abril a 3 de maio, nós tivemos uma série de uma programação intensa virtual, inclusive até você participou conosco. E temos dado continuidade a esse projeto, né? Mas, claro, não é como exatamente fazer um festival, fazer uma feira e ter todo esse processo mais intenso, com mais atividades e de fato é bastante diferenciado. Mas sim, Patrick, nós estamos estudando uma forma de fazer um evento bastante diferenciado em novembro mesmo, de 7 a 15 de novembro. Ainda estamos de forma meio surpresa ainda, não posso sinalizar tudo que a gente está planejando, mas eu tenho certeza que vão ser coisas muito boas que a gente está organizando e eu tenho certeza que o mercado editorial, o mercado dos livros e da literatura vai ficar bastante contente quando a gente puder anunciar essa grande novidade que vem pela frente do Flipossos 2020, viu? Ô Gisele, e falando um pouquinho de livros, você trabalha não só pelo festival, né? Você atua muito nessa área literária, conhece muita gente, enfim, você tem conversado com muitas pessoas desse mercado. O que você, pela sua experiência, o que você está projetando, assim? É claro que num primeiro momento a gente imagina numa pandemia, numa quarentena, por exemplo, que a gente viveu, algumas cidades ainda estão vivendo isso de alguma forma muito intensa. A gente passou a ler mais? Essa é uma pergunta que eu te faço. Você acha que a gente está lendo mais? E a segunda colocação, como que você acha que fica o mercado editorial daqui para frente? Quais são essas duas projeções? Eu acho que seria interessante, você que lida, tem conversado com muita gente, com o mercado de editoras, enfim, com os editores. Fala um pouquinho sobre isso, Gisele. Olha, Patrick, o mercado editorial está muito sofrido, né? Eu tenho acompanhado várias situações que estão ocorrendo, sobretudo das pequenas livrarias, das pequenas editoras. Inclusive, recentemente, a Câmara Brasileira do Livro lançou uma campanha de arrecadação e de apoio a essas pequenas livrarias, né? O que eu acho que é muito importante. Como grande parte das pequenas e médias empresas de vários ramos no Brasil estão sofrendo bastante, é claro que as pequenas livrarias e editoras também estão, né? E a forma que o mercado e mesmo as entidades ligadas ao mercado do livro estão encontrando para ajudar essas editoras fazer campanhas de maneira que as pessoas possam valorizar essas pequenas editoras para que elas se mantenham, né, nesse momento tão sofrido, tão difícil. Em relação à leitura, eu acho que sim, que está havendo talvez um estímulo maior em relação à leitura, a busca pelo livro. A gente tem visto, por exemplo, numa outra vertente, em relação à venda e-commerce, por exemplo, ao mesmo tempo que nós temos visto que as pequenas editoras e livrarias presenciais, de rua, etc., estão sofrendo muito. Por um outro lado, a venda e-commerce aumentou significativamente, né? Então, são dois pontos, dois extremos muito diversos, assim, porque a gente vê, por exemplo, a Amazon que explodiu em vendas e que está superando várias estatísticas aí na área de vendas comparados com períodos anteriores, de anos anteriores. Então, realmente, eu acho que a venda do livro, sim, e a busca pelo livro, ela deve, com certeza, ela deu uma estimulada, assim, devido às pessoas não terem muita opção mesmo. Isso aí, eu acho que isso foi muito positivo nesse sentido, né, pela busca do objeto livro, né. Mas tem esses lados que são muito antagônicos, né? Enquanto uns estão sofrendo demais, o mercado está sendo retraído, as feiras de livro em todo o país, elas foram canceladas ou adiadas, e isso é um mercado muito importante, principalmente para livreiros e editoras. Tem muitas pequenas livrarias ou
distribuidoras, representantes de livros que vivem exclusivamente de feiras, por exemplo, né? Que não tem nenhum espaço físico aberto e nem tem e-commerce, elas simplesmente trabalham na itinerância das feiras de norte a sul do país. Então, para essas pessoas está sendo um golpe muito grande, né, no orçamento delas, no trabalho delas. A gente tem acompanhado, inclusive, que algumas livrarias já pensam nem voltar mais, muitas vão se perder nesse caminho, não vão ter mais condição mesmo nenhuma de serem resgatadas, né, então é um momento bastante difícil, né. Mas, ao mesmo tempo, Patrick, eu acho que a gente não pode perder em nenhum momento a esperança, o amor pelo trabalho que a gente desenvolve, né? O livro é um produto mágico e transformador, né? Os escritores são seres que, na minha opinião, são grandes mestres que a gente tem que estar sempre reverenciando e agradecendo, né? Então, devemos sim partir para um novo formato. Acho que não só nós, mas como vários outros eventos do gênero também devem partir para um momento mais híbrido. Eu acho que o presencial, ele obviamente vai voltar com tudo quando puder voltar, mas eu acho que o virtual, ele agora também vai ocupar um espaço bastante significativo, não só no nosso universo do livro, leitura, literatura, mas em vários aspectos da economia, em vários segmentos de negócios no Brasil e no mundo, né? Eu acredito nisso. Gisele, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, enfim, você sabe que falar de livros é uma coisa que eu gosto muito, enfim, eu acho que os festivais literários têm um papel muito importante, né? Acho que você descreveu muito bem nessa última resposta, quer dizer, você traz as pequenas editoras, você movimenta as cidades, né? A gente está falando de Poços de Caldas, a Flipossos, né, está entre as grandes feiras literárias do Brasil, porque mexe com a cidade, com a região, com o estado economicamente, enfim, mas o momento pede esse distanciamento, enfim. Então fica para novembro, você pode adiantar já algumas coisas do que vai ser esse festival virtual para novembro. Eu vou tentar tirar mais alguma coisinha de você aqui para os ouvintes da Jovem Pan para a gente encerrar. E aí sim, torcer para que em 2021, porque o festival acontece, né, anualmente, aí sim, presencialmente a gente possa reunir, se encontrar, eu que também vou estar virtualmente aí na Flipossos, no festival, enfim. Fala pra gente rapidamente, porque o nosso tempo tá se esgotando aqui. Sim. Conta alguma novidade, quem que vem algum processo novo aí na Flipossos virtual? Olha, eu pretendo fazer novamente o festival de pelo menos uma semana, intensamente, como foi feito em abril. Mas sim, a gente vai ter uma outra novidade que eu acho que vai vir muito de encontro com a expectativa e com a carência, principalmente das pequenas livrarias e editoras em todo o país. Eu acho que a gente vai trazer uma novidade que vai ajudar um pouco esse mercado a dar uma chacoalhada. Eu prometo para você, Patrick, que no momento exato eu posso trazer para você com exclusividade essa grande novidade. Dentro de poucas semanas, acho que umas 2 semanas, uns 10 dias, a gente já vai ter isso mais consolidado e eu posso garantir que vai ser uma coisa muito bacana e, se for o caso, eu trago em primeira mão para você. Se for o caso, não. Eu tenho certeza que será o caso e você vai trazer aqui em primeira mão para a gente, então. Tá bom, Gisele? Tá bom. Gisele Ferreira, curadora da Flipossos, muito obrigado pela participação, por falar sobre livros, que é sempre um assunto tão importante, né, para a cultura do Brasil. Obrigado mais uma vez, querida. Grande abraço. Tanto, né? Um beijo grande. Obrigado mais uma vez pela Jovem Pan e você. Um beijo grande a toda a equipe, tá? Estamos aí. Tchau. Beijão. Tchau, tchau. Aí o papo com a Gisele Ferreira, da Flipossos, falando sobre o mercado editorial. Bom, chegou a hora de subir ao topo do mundo. O papo agora é com o Valdemar Niklevits, o primeiro brasileiro a escalar a maior montanha do planeta, o Everest, e também o K2, a montanha mais perigosa do mundo. Seus feitos o colocam como o maior alpinista brasileiro de todos os tempos e reconhecido mundialmente como um dos mais completos alpinistas da atualidade. Neste papo que eu tive com ele, Valdemar Niklevits falou que o bem mais precioso que temos é o tempo
e que quando encontramos essa questão, também vemos o nosso propósito, né? A vida passa a ter mais sentido. Vamos ouvir um trecho dessa conversa, onde ele começa falando dos desafios das montanhas. Valdemar Niklevitz, conta pra gente esses principais desafios que você encontra aí no escalando as grandes montanhas do mundo, cara. Talvez a montanha facilite a gente ver certas coisas que no dia a dia a gente talvez não consiga enxergar direito, ou seja, que para você conquistar algo, você tem que dar o seu esforço, você tem que ter uma preparação, uma capacitação, digamos. Não adianta você querer escalar um Everest hoje, se você nunca escalou nenhuma montanha, você tem que ter um começo, tem que dar os primeiros passos, tem que ir em busca de conhecimento, daí tem toda a questão técnica, a questão material, ou seja, não é só no alpinismo em si, na tua carreira, na tua profissão. Se você quiser realmente superar um desafio grande, seja ele qual for, você vai ter que dar a sua dose de disciplina, de dedicação e ter consciência que isso pode não ser fácil, né? E a questão um pouco do alpinismo, que parece que quanto mais difícil é o objetivo, mais a gente gosta, porque na verdade nós somos mais exigidos. E aí você é obrigado a ir do encontro à perfeição, você é obrigado a ter aquela disciplina mesmo, que muitas outras atividades não exigem, entende? Lógico, se você não quer obter nenhum tipo de resultado grandioso, tudo bem, você fica na tua, você pode ser um amador, por exemplo, você pode praticar qualquer esporte de uma maneira muito tranquila, não precisa ser um campeão, entende? Mas o alpinismo, por você estar aceitando os desafios todo dia, pelo menos uma pessoa como eu, você quer mais, você quer se sentir capaz, entende? No bom sentido, não é? É quase uma obstinação, e o que nos leva a essa obstinação? É aquela sensação de realização, aquele envolvimento, aquela contemplação indescritível, que acaba surgindo em momentos únicos que você vive junto à natureza. Ou seja, é uma atividade muito individualista, digamos assim. Você pode estar dentro de uma equipe, mas se você não for, porque a gente não está dentro de um veículo, de um carro, de um veleiro, a gente não está olhando pela janela, a gente tem que pôr o pé na trilha, a gente tem que pegar na rocha, a gente tem que levar uma mochila nas costas, entende? Então, por certo momento o desempenho é muito individual e aquilo vai te trazendo uma série de sensações, você pensando na tua vida, se você tiver algum problema em casa, você vai pensar naquele problema, na tua mulher, nos teus filhos, no teu trabalho, ou seja, você fica lá uma semana, pode ser um fim de semana, mas às vezes minhas expedições duram meses, né? Então você fica semanas, meses lá, fora desse mundo normal, né? E é impossível não refletir sobre tudo isso, porque a montanha te joga isso na cara, né? E aí você volta meio, opa, eu passei uma experiência diferente, se eu vou continuar a ter... Você não volta a mesma pessoa, você volta uma pessoa transformada, eu não vou dizer que é melhor, vai depender do seu ponto de vista. Eu acredito que a gente sempre volta melhor da montanha, depois de uma experiência intensa como essa, você volta uma pessoa melhor, você consegue pelo menos alguns pontos da sua vida através da reflexão, analisar e chegar a esclarecimentos que podem ajudar você a ter uma vida melhor, e se você tiver uma vida melhor, as pessoas que estão ao seu redor também terão uma vida melhor, e se você puder fazer algo por elas e por outros ambientes, o mundo vai se tornando melhor, entende? Você se emociona muito? Você chora, você extravasa quando você... Eu sou um chorão, Patrick, eu sou um chorão. Então, quem já viu os meus vídeos, eu tenho um documentário do Everest, um documentário do K2, ou quem entrar nas minhas mídias e dar uma olhada nos meus vídeos, quase toda montanha que eu chego, eu chego lá em cima, eu me emociono, eu choro várias vezes. Primeira coisa, eu agradeço a Deus por aquele momento, eu sinto muito forte a presença de Deus, eu acho que essa relação de você acreditar, ela me proporciona isso. Quem não acredita não tem esse sentimento, entende? Mas é uma coisa natural, não é um esforço, é uma coisa... Eu tenho uma imensa fé em Deus, naturalmente eu converso com Deus, né? Isso me dá mais intuição, mais feeling daquilo que eu estou vivendo, né? E as amizades que eu tenho também, ou seja, não é às vezes você que está no meu lado ali na montanha, é aquela pessoa que torceu comigo, é o meu preparador físico, é o meu médico, é o meu vizinho, é a minha esposa, os meus amigos que ficaram aqui no Brasil, ou seja, eles estão ali naquele momento comigo, e aquilo ali é uma conquista de todos nós, a gente está lá em cima juntos, eu me emociono por mim e por eles também. Isso não tem preço, né, Valdemar? Eu acho que, assim,
acho que é o estado máximo do que é, na verdade, viver, né? Às vezes a gente fica muito fora, parece que as coisas estão sempre fora, e te ouvindo aqui, essa emoção, eu imagino todo um processo de caminhada, né? Que semanas, meses de planejamento quando você chega lá, mas eu imagino que também tem o caminho, né? Nesse processo todo, e acho que não tem preço, né? Essa sua relação, acho que isso é o que muito a gente fala aqui no programa, que é muito propósito, né? Eu acho que tem muito a ver. Propósito. Eu queria que você tivesse um sonho, que você colocasse um propósito mesmo na sua vida e corresse atrás da realização desse sonho. Você vai ver que esse processo, ele nem sempre é fácil. Na maioria das vezes ele é muito difícil. E aí quando você consegue chegar lá, puxa vida, valeu a pena. Então não é de graça, exige esforço, exige dedicação, não tem essa questão de sorte, que tudo vai dar certo. Vai dar certo muita coisa, mas muita coisa vai dar errado. Você tem que esperar esses momentos, continuar acreditando e chega lá. Aí sim, se você passou por todo esse processo, chegar lá é realmente indescritível, é algo que muda a sua vida, deixa marcas profundas em você e te leva em busca de um novo sonho, de um novo desafio. Se você realmente se identificar com isso, eu tenho uma identificação absoluta com a montanha, é impossível para mim viver sem a montanha hoje, porque tudo que ela me proporciona é aquilo com quem eu me identifico, é aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, aquilo que eu vou atrás, por mais difícil que seja às vezes, né? É lógico, você vai desenvolvendo toda uma performance, o sofrimento vai diminuindo, né? Você vai se identificando e aí quanto mais habilidade você desenvolve, mais prazeroso é essa sua atividade. Então é ideal que você procure essa atividade que você se identifique. Tudo bem, se não gostou da montanha, vai fazer uma outra coisa, procure na sua vida, mas nunca abandone essa busca, entende? Nunca é tarde para você abandonar uma coisa em busca de algo novo para você. Aí você começou a se identificar, muito legal, vai em frente, e esse caminho, como você falou, você já escalada, chega lá em cima, é só a cerejinha do bolo, é importante sim, mas muito mais importante é esse caminhar, essa tua percepção, aquele aprendizado, puxa vida, não cometa os mesmos erros, tenta aperfeiçoar um pouco suas habilidades, essa percepção, não seja orgulhoso, não seja pretensioso, abaixa a cabeça, eu errei mesmo, eu não estava preparado fisicamente, eu fui com o equipamento errado, não era o momento, eu não fiz o meu planejamento adequado, porque as coisas não dão errado por acaso, sabe? Tem algum motivo. Eu acredito que na vida tudo é para dar certo, entende? O teu casamento é para dar certo, cara, o teu trabalho é para dar certo, a escalada é para dar certo. Se deu errado, alguém fez alguma coisa errada, e provavelmente você fez a coisa errada. Eu não estou dizendo isso que eu sempre faço as coisas certas, eu também erro, mas eu acho que o mais importante do que trazer louvores para aqueles feitos que a gente aceitou é admitir os erros. Puxa, eu errei com você, minha esposa, vamos conversar? Pô, briguei com meu filho, putz, eu estava impaciente, eu briguei com meu colega de equipe, pô, desculpe, entende? Eu, no início, hoje eu tenho 54 anos, já passei por muita coisa, já perdi grandes amigos por minha culpa, entende? E hoje eu não quero perder um novo amigo, eu não quero perder a oportunidade de escalar uma nova montanha, eu não quero, sabe, sofrer como eu já sofri no passado, né? Eu quero ser feliz e, se possível, fazer alguma outra pessoa feliz. Quando todo mundo tiver essa consciência, nós não vamos estar passando momentos como nós estamos vivendo hoje, entende? Eu nem digo pela pandemia, mas tire a pandemia. Você era feliz antes da pandemia? Você era completo antes da pandemia, na tua família, no teu trabalho, nos teus amigos? Era aquilo que você estava fazendo na sua vida? Percebendo, né, às vezes as pessoas falam comigo, tá, eu acho muito legal a gente buscar a felicidade, ser feliz, mas você é feliz e as pessoas que estão ao seu redor são felizes? Faz sentido você ser feliz e ninguém mais, ou algumas pessoas ao seu redor, a pessoa que trabalha no teu condomínio, a pessoa que você foi fazer uma palestra, que você foi passear, que você conheceu nas férias, e aí, né, o que você fez para mudar a realidade dessas pessoas? Então, não sou, né, um pastor, não sou a pessoa mais certa do mundo, mas eu tenho essa percepção, esse olhar, que, puxa, alguma coisa está errada, eu acho que eu vou ajudar o Patrick, eu acho que, puxa, depois eu vou mandar meu livro para ele, sei lá, enfim, eu vou querer bater um papo com ele depois, porque eu achei um cara legal, eu acho que ele está com algum problema, entende? E vice-versa, Patrick. Pode, vamos conversar. Eu quero ser ajudado, entende? Eu quero ajudar e quero ser ajudado. Acho que isso não tem preço. Compartilho muito desse seu pensamento, dessa sua
dessa sua fala, e você tocou numa questão, Valdemar, que eu acho muito interessante, né? E tem um pouco da minha história de vida também. Num determinado momento eu resolvi ir em busca de coisas que para mim faziam mais sentido, né? Que é um pouco o que eu te perguntei com relação ao propósito, né? Tem muita gente que às vezes fica numa atividade, ou fica numa vida, ou fica num relacionamento, num trabalho que às vezes não tem mais sentido. A vida é um sopro, a vida escapa pelos seus dedos, assim, numa rapidez incrível, e cada segundo que passou não volta atrás. Então, se você perdeu esse teu momento agora, então não perca tempo da sua vida. Por mais que você tenha 10 anos, ou tenha 60 anos, ou tenha 80 anos, não existe problema que não possa ser resolvido. Então não conviva com os problemas. As pessoas, e isso acontece na minha família, com alguns amigos, isso me deixa muito triste. Eu vejo as pessoas convivem, eu tô com um problema lá, enfim, eu não quero citar exemplos aqui, mas não conviva com seus problemas, resolva os problemas. Você pode, não existe problema com isso. Se livre dos vícios, se livre das más companhias, procure ambientes agradáveis, que te trazem coisas boas. A gente não tem tempo para ficar martirizando, se angustiando. Viva realmente, aconteça, tome atitudes, e você vai fazendo exemplos, vai fazendo, tarefas assim com você mesmo. Então faça aquilo que, um dia, tente mudar a tua atitude, ver se aquilo tem um resultado diferente. Você vai perceber que sim, vai ter algum tipo de resultado diferente. Tenta achar a maneira mais assertiva de fazer as coisas, seja proativo mesmo. A gente fica acomodado com aquela situação, e o tempo vai passando, e a gente não pode se dar luxo de deixar o tempo passar, porque pode ser, talvez a tua frustração vai ser tão grande que você entra em depressão, que é uma coisa normal. Eu sempre falei assim, a pessoa é depressiva. Gente, depressiva, como assim depressiva? Eu não consigo entender a depressão. Você não ter coragem, de sair, dar um grito, falar, dar o seu grito de liberdade, criar um caminho diferente, mas eu não posso. Aí começa a colocar em si uma série de barreiras e bloqueios. Não faça isso. Eu sei que é difícil, não é fácil, eu também tenho as minhas dificuldades, mas eu vou em frente, vai em frente, procure superar isso. Você é capaz. O ser humano é uma pessoa incrível, nós temos um potencial dentro da gente incrível, eu digo infinito, entende? A gente, enfim, limitações físicas, por exemplo, eu sou atleta, eu tenho que trabalhar, por isso que eu treinei hoje, eu não posso ficar parado hoje. Se eu ficar parado, dói meu joelho, dói minha coluna, dói tudo, entende? Eu tenho que estar em atividade, porque eu sou um atleta de alto rendimento. Desde os 14 anos que eu treino praticamente, não vou dizer diariamente, mas praticamente diariamente, eu não posso parar, Se eu não manter essa estrutura aqui saudável e forte, eu tenho dores no corpo inteiro. E quando eu estou praticando, estou treinando, eu não tenho dor nenhuma, Então, mentalmente é a mesma coisa. Tem uma frase que eu li sua, que você fala assim, o que motiva não é aquilo que já fiz, mas o que eu ainda vou fazer. É claro. O que eu te pergunto é assim, o quanto o teu objetivo é importante para realizar os sonhos? Então, se tem alguma coisa errada na sua vida hoje, se a tua vida hoje não foi aquilo que você gostaria, seja ousado. Fala, eu vou para tal lugar, eu vou para o Everest, mas qual é esse seu Everest? O que você quer para a sua vida, profissionalmente, pessoalmente, Coloque isso, nem que você demore anos para chegar lá, mas que aquilo seja uma referência para você, seja uma meta para você. E aí, lógico, use a sua consciência, você não vai ganhar tudo de graça. O que eu faço, o que eu preciso ter, que tipo de capacitação, de conhecimento para ir até lá, de que tipo de preparo físico, digamos, enfim, tudo na sua vida. Isso serve também, Valdemar, isso serve também para quem, por exemplo, está numa empresa e quer tomar uma atitude de sair, ou num relacionamento que já não tem mais, É interessante você fazer essa colocação que você, acho que muito bem descreve no que você faz com o alpinismo, que tem muita coragem, muito propósito, mas que você traz também, acho que muito nas suas palestras, também para a vida, para a empresa, para tudo, cara? É muito interessante isso também,
A vida é uma grande escalada. Eu, como alpinista, para mim é muito claro encarar isso. E você só vai superar esses degraus realmente se você fizer a sua parte, se realmente você tiver disciplina, se você tiver propósito. E cada fase que você supera, isso te dá mais confiança para ir em busca de um degrau ainda maior, entende? E, enfim, é inevitável. Na vida, profissionalmente, isso é a mesma coisa. A questão do planejamento, muitas pessoas não se preparam para atingir os seus objetivos. Aí a chance de você atingir esse objetivo fica muito pequena, entende? Aquelas pessoas, é como estar na montanha. Às vezes eu falo, senta numa pedra e vê as expedições passando que vão para o Aconcagua, digamos, que todo ano é escalado por milhares de pessoas e todo ano também não é escalado por milhares de pessoas. Aquelas pessoas preparadas que vão para o Aconcagua chegam lá em cima, com certeza absoluta. Aquelas pessoas que vão mais ou menos preparadas, talvez cheguem lá não. Aquelas pessoas que não vão preparadas, não chegam. É um objetivo muito grande para um alpinista normal, entende? E muita gente que está começando, começa indo para o Aconcagua. Eu escalei o Aconcagua quando tinha 21 anos, em 88. Ou seja, eu estou há 32 anos escalando montanha. Ou seja, em nenhum momento, desde que eu escalei o Aconcagua, eu fiquei sem ir para a montanha. Eu não escalei o Everest e nunca mais fiz nada. Eu não escalei a maior montanha de cada um dos continentes e nunca mais fiz nada. A minha vida é a montanha, eu vivo a montanha. E isso me dá condições de hoje pegar uma montanha lá nos Alpes, que se chama Schreckhorn, por exemplo, que é a montanha mais difícil de ser escalada da Suíça, o 4.000 mais difícil de ser escalada, e ter convicção que eu posso chegar lá em cima, entende? De ir sem me arriscar, sem colocar em risco o meu colega. Então, a nossa vida é a mesma coisa. Você vai abrir um negócio hoje, quer ter a sua própria profissão. Se você fizer tudo certinho, né, com bastante consciência, se planejar, se preparar tecnicamente, ter um cronograma, ter visão de futuro, o resultado não vem imediatamente. Você não vai correr uma maratona se você nunca correu em 2 meses. Para correr uma maratona, meu amigo, o ideal são uns 2 anos, mas pelo menos 1 ano. Eu corro, que eu nem disse, eu corri, terceira vez que estou falando hoje, porque a corrida é fantástica para você manter a sua resistência aeróbica, a sua capacidade de absorção de oxigênio, em termos gerais, a sua resistência física, né? Que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa. Força é importante, mas o mais importante é a resistência. Você tem que encarar a escalada, que é sempre longa. Você tem que encarar o mercado hoje a longo prazo e não querer amanhã ter todo o resultado do seu investimento que você fez hoje. Esse resultado vai vir a longo prazo. E aí a questão da sustentabilidade, a nossa sobrevivência. A gente tem que ter resultados, mas a gente tem que sobreviver, a gente tem que passar por tudo isso que a gente está passando agora e se ver vivo lá na frente para continuar vivendo, para continuar indo em frente. E te ouvindo, me veio muito essa questão que eu também trato muito aqui no programa, que eu acho muito interessante, que é o tempo, né, Waldemar? Eu acho que o tempo, eu uso como um clichê, mas os clichês, como sempre digo, são verdadeiros, né? O tempo é meio o senhor da razão para muitas coisas, né? A gente é tudo um processo de construção. Mas por que eu estou falando do tempo? E eu queria te ouvir. Qual que é a sua relação com o tempo? O que é o tempo para você? Eu te faço essa pergunta porque eu fico imaginando, né, durante, pelo menos tentando, exercendo aqui, todo o seu processo de caminhada numa expedição que demora meses, por exemplo, né? Você tem que ter uma relação com o tempo muito interior, né? Muito, não é o tempo do relógio, né? É um outro tipo de tempo, né? O que eu queria te perguntar, qual que é a sua relação com o tempo? Eu sou uma pessoa que eu não consigo deixar o tempo passar. Eu acordo cedo, eu tenho uma lista de tarefas infindáveis, tudo aquilo que eu faço preenche o meu tempo, eu não tenho tempo de sobra, digamos assim. Às vezes eu sou criticado porque eu não vou a certos eventos, não aceito certos convites, porque, puxa vida, treinar, por exemplo, é uma coisa que eu não abro mão, eu tenho que treinar, eu tenho que manter a minha forma, então eu não posso ir toda noite numa vernissagem, num coquetel, eu até falei, eu vou
vou, mas eu vou chegar atrasado, eu vou depois do meu treinamento. Então o tempo, eu tenho uma série de projetos, eu tenho infinitas montanhas para escalar. Eu digo infinitas porque a nossa vida é curta, eu não vou conseguir escalar todas as montanhas que eu gostaria nessa vida, infelizmente. Então eu tenho uma lista, todo dia eu revejo os meus projetos, eu estou desenvolvendo um novo projeto, eu estou trabalhando num novo objetivo, eu escrevo, eu tenho 5 livros publicados, podia ter até mais, uns 10 talvez, e eu estou iniciando um novo livro agora. Enfim, eu gosto de escrever, né? Eu não sei quando esse livro vai ser publicado, né? Pode ser que demore 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, em vez de eu fazer alguma coisa que para mim, digamos, é perda de tempo, por exemplo, ver televisão, eu não vejo televisão, eu gosto de um bom filme, né? Então, se eu tiver um bom filme, eu falo, Valdemar, veja esse filme, eu vou ver esse filme que o Patrick falou que é para eu ver, mas eu não vou ficar ali sapeando ali para ver se eu vejo ou ficar ali 2 horas para ver, esse filme foi uma droga, eu não gostei. Perdi 2 horas do meu tempo que eu podia estar pesquisando, editando minhas fotos, editando os meus vídeos, falando com os meus amigos. Eu tenho amigos do mundo inteiro hoje. Então, todo dia eu falo com os meus amigos que moram na Suíça, que moram na Itália, porque eu estou querendo ir para os Alpes ainda hoje. Então, e aí, como é que estão as coisas? Eu estou acompanhando o que está acontecendo na pandemia, ou seja, eu tenho consciência daquilo que está acontecendo em minha volta hoje. E não me sobra tempo para... Eu tenho um filho amorosíssimo de 3 anos e meio, na dedicação total para ele também. Então, deu bobeira, eu tô lá com ele, brincando com ele. É maravilhoso. Isso tem a minha esposa que exige e merece a atenção, ou seja, os meus amigos. Enfim, não sobra tempo para muita coisa. Então eu tenho que escolher as minhas prioridades, né? E agora, né, com essa pandemia, por exemplo, já que é o nosso caso aqui, Patrick, eu estou recebendo dezenas de convites para lives, para não sei o que, gente, não dá para atender todo mundo. Então eu peço perdão, porque não dá para atender todo mundo. Porque amanhã eu vou para o Marumbi, entende? Lá no Marumbi, onde eu tenho a minha casa de verdade, a internet é via satélite, é impossível ter essa conversa que eu estou tendo com vocês se eu lá do Marumbi, entende? É só por uma emergência mesmo, pagar um boleto, ver a previsão do tempo, mas que isso não dá para fazer. Que cara legal, Valdemar Niklevits, né? Esse papo tá incrível, e eu trouxe só um trecho aqui dessa conversa, tá lá no site da Jovem Pan também, na Panflix. E eu vou deixar também a versão podcast, você pode encontrar no meu Instagram, eu vou deixar aqui o patricksantos.oficial, tem entrevista completa dele falando também sobre algumas expedições, enfim, tá muito falando sobre livros, ele é autor de 5 livros, né? O papo tá muito legal com o Valdemar Niklevits, o maior alpinista brasileiro de todos os tempos. E aqui no Conversa na Pan chegou a hora do Minuto Superação com meu querido amigo José Luiz Tejon. Qual a mensagem dessa semana, Tejon? Olá, Patrick Santos, Conversa na Pan. O papo hoje é superação e contra a vitimização. Pare de se vitimizar. Falei com os meus filhos, não quero ver vocês se vitimizando e nem vitimizando tudo o que acontece. Levem para os netos e bisnetos essa minha palavra. A vitimização é a pior indignidade que um ser humano pode fazer com ele mesmo. Lições duras que não gosto são as lições que me melhoram. A vitimização como defesa, ela faz mal para mim. Ela é desonesta. Então eu vejo muitos líderes, pessoas que podem influenciar o Brasil inteiro, se desculpando com a vitimização de si mesmo. A vitimização é nefasta, é o inimigo número 1 da superação. Stop victimization. Pare com a vitimização, é o inimigo número 1 do seu crescimento, da sua superação. Viva Patrick, Conversa na Pan, José Luiz Tejon, vamos junto. Valeu, Tejon, sempre trazendo aí a sua mensagem da semana, o Minuto Superação Tejon, que tem uma história incrível, sempre trazendo assuntos pertinentes, ainda mais nesse momento, né, que nós precisamos cada vez mais nos superar. Valeu, Tejon! E ponto final aqui no Conversa na Pan, e claro, sempre é uma marca aqui do encerramento, as caricaturas do meu amigo Érico San Juan, as ilustrações, né, que caracterizam o 45 do primeiro tempo. Aí o Edu Lira, essa é a hora de derrubar muros e construir pontes. O papo que nós tivemos no programa de hoje com o Edu Lira está incrível, e aí a caricatura do Érico San Juan. Tem também o Valdemar Niklevits, o alpinismo nos ensina que a vida é compartilhamento.
aí a caricatura e a frase que encerra aqui a nossa conversa do meu amigo Érico San Juan. Siga ele lá no Instagram, Érico San Juan, tem uma série de ilustrações sobre todos os episódios e também, claro, os trabalhos do Érico. Nós ficamos por aqui no Conversa da Pan, voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Conversa na Pan com Patrick Santos.